Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta hoje, mais um capítulo encerrando, capítulo 16, parte 4, episódio 144, segunda temporada. Longa jornada até aqui, mas ainda tem uma longa, muito mais longa pela frente. Mas vamos lá, com a graça de Deus, passo a passo, pouco a pouco, step by step, little by little, como diria o Vaughan, meu ex-professor de inglês. Então vamos lá, vamos encerrar o capítulo 16 hoje. Ele estava socialmente sozinho, Jesus Cristo, né? O mundo estava contra ele, até mesmo a igreja existente estava contra ele. Se possível, leia o capítulo, tá? 16, para você entender do que nós estamos falando aqui. Então, ele estava mentalmente sozinho. Ele sempre foi assim, mesmo quando seus discípulos estavam com ele. Suas concepções mentais eram muito além, né? Muito incompreensível para eles ali. A missão dele no mundo, o significado de sua vida e morte ainda era muito confuso para eles ainda. Ele estava também espiritualmente sozinho. Ele era o único ser no mundo sem pecado, imagina. Não havia uma única alma em harmonia espiritual com a sua. Seus discípulos ainda se apegavam àquela ideia de um reino terreno, temporal, e Pedro manifestou sua simpatia numa tentativa desajeitada de lutar contra seus inimigos, pegando uma espada ali, cortando a orelha do soldado, o que foi para ele um insulto maior para Jesus do que uma ajuda, né? Jesus bebeu num copo do qual ninguém poderia beber nenhuma gota. Ele carregou um fardo que ninguém poderia carregar, né? Foi o cálice da nossa maldição, o fardo do nosso pecado. Ele lutou contra os poderes das trevas, ele venceu a morte e o príncipe deste mundo em um único combate. Ninguém poderia ajudá-lo e ele não esperava por isso. Mas ele esperava a lealdade dos seus amigos. E a traição de Judas deve ter sido muito mais dolorida para ele do que os pregos ali na cruz. A negação de Pedro deve ter doído muito mais do que aquela lança do romano, né? E a fuga dos seus amigos foi muito dolorosa para ele, do que o tratamento mais cruel que ele já pudesse haver recebido. Então, essa comunhão era essencial, sendo um em poder, em natureza e essência. Nada poderia separá-lo disso. Era um dos privilégios especiais e essenciais da natureza e do relacionamento. Essa comunhão foi merecida, se deu através de um favor divino, por meio de sua perfeita obediência. Foi a recompensa de seu sacrifício voluntário e a sua perfeição como mediador e autor da salvação eterna. Essa comunhão foi contínua e ininterrupta. Não é o Pai era ou será, mas Ele está comigo agora e para sempre. Então Jesus estava plenamente consciente da presença alegre e sorridente de seu Pai em cada emoção que sentia, em cada pensamento que ele concebeu, cada palavra que ele proferiu, cada propósito que ele executou, cada ato, cada atitude que ele realizou e também no meio de cada sofrimento que ele suportou. É verdade que naquele momento mais escuro lá da cruz ele exclamou: meu Deus, né? Cujo significado completo provavelmente nós nunca saberíamos, por mais que tentemos traduzir o aramaico, Lama Sabachthani, né? Nós jamais saberemos toda a ideia daquilo, né? Mas ele ainda estava consciente de sua comunhão e ele dirigiu-se a ele como seu Deus e entregou seu espírito ao seu amor cuidadoso. Nós vamos ver isso
nos próximos capítulos, mais para frente, né? Sobre a morte de Jesus. Não perca, imperdível. Essa comunhão era para ele doce, preciosa, sempre foi preciosa, mas especialmente agora. Ele não poderia suportar a oposição de inimigos e especialmente a deserção de amigos, se não fosse pela contínua comunhão do Pai, né? Havia uma coisa que nem amigos e nem inimigos podiam fazer a Jesus: privá-lo da comunhão com o Pai, da comunhão divina. Na maior solidão humana, ele poderia dizer: eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Nem a terra, nem o inferno poderiam atrapalhar essa comunhão divina com respeito a Jesus ou aos cristãos, né? Então, a verdadeira comunhão com o Pai, pela fé em Cristo, pode nos preservar da solidão total. Podemos suportar toda a solidão, exceto uma solidão de Deus que nos prive dessa presença e da comunhão de Deus. É essencial em toda a nossa vivência, né? Em João 16:33 ele disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tudo que nós mais precisamos hoje, paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Diz assim na versão da NVI. Nessas últimas palavras do último discurso de Nosso Senhor, não havia mais tons de alegria, nenhuma visão mais brilhante. Jesus poderia ter partido com seus discípulos enlutados, mas não órfãos e sem conforto, não. Ele deixa aqui umas palavras que trazem paz. Todo o discurso aqui do texto respira paz. Suas palavras são inclinadas e direcionadas para acalmar a mente perturbada pelas angústias e desabores dessa vida, né? Sua simpatia lhe traz coragem. Parece ter sido uma frase favorita do Nosso Senhor. Tende bom ânimo. Foi, no entanto, um ditado sempre acompanhado por sua própria presença divina e voz. Já pensou? Ouvindo a sua voz ali? A voz poderosa de Jesus vindo dos seus lábios, do seu coração terno, que saía dele para os aflitos, o poder espiritual que os capacitava a perseverar, se esforçar e ter esperança. Tende bom ânimo. O cristão está no mundo e em Cristo ao mesmo tempo. Pensou nisso? Sua conexão com o mundo ela é temporal, passageira, mas sua conexão com Cristo é eterna, né? As exigências da vida física logo chegarão ao fim, mas as da vida espiritual são contemporâneas à vida do próprio Cristo. As circunstâncias inevitavelmente romperão nossa conexão com este mundo. Mas quem nos separará do amor de Cristo? O mundo em que estamos e sofremos tribulação é um mundo ímpio, ignorante, religioso, eclesiástico, fanático e intolerante. Esse é o mundo que preocupou os patriarcas, matou os profetas, martirizou os apóstolos e perseguiu e massacrou os cristãos por muitas eras. Diga que o religioso, eclesiásticos no sentido mais errôneo da concepção, que é a religiosidade e o fanatismo que, em vez de aproximar de Deus, nos afasta dele. Isso também acontece. Mas nós podemos ter paz em Cristo. Não há paz no mundo. Não há tribulação em Cristo. Um dos seus nomes é Príncipe da Paz. E o lema do seu reino é paz na terra e boa vontade aos homens. Então ele é o autor, o apoiador da paz para aqueles que estão ligados ao mundo. Ele diz: eu venci o mundo. Essa fonte, isso é muito mais que uma fonte de paz só. É uma fonte de alegria. Tem de bom ânimo. Que bom ânimo é esse? O bom ânimo de uma vitória completa sobre o maior inimigo. O mundo perverso é o maior inimigo de Deus e do homem. Cristo venceu completamente em todas as suas faces, tentações, incluindo o seu príncipe. Cristo obteve uma vitória completa sobre o grande império do mal. O mundo era o campeão antes de Cristo, mas quando Cristo apareceu, agora ele é o campeão. Seus seguidores têm o inimigo conquistado contra o qual lutar. Então, um bom ânimo de uma vitória completa no mundo, né? Então, esse é
conforto lutar contra um mundo perverso, sabendo que ele já foi conquistado por Cristo. Ele lutou e conquistou por nós. Então, em nossa natureza, em nossas circunstâncias, né, tentado de todas as formas como nós somos tentados, Jesus foi, mas sem pecado. Ele nos mostrou na própria vida dele que há algo em nós que é superior ao mundo, superior ao sofrimento, à morte, que podemos viver uma vida espiritual, independente disso, e podemos conquistar todos os elementos que se opõem ao nosso progresso. Ele conquistou o mundo para nos mostrar o caminho para nós podermos conquistar por nós mesmos. Temos o bom ânimo de uma vitória certa nele, por meio dele. Eu venci o mundo. Você também vencerá em mim. Aqueles que lutam contra o mundo nele, sua presença é deles, sua substituição é deles, seu exemplo é deles, seu bom ânimo é deles, e a conquista também será deles. Então, quais as lições práticas aqui para nós encerrarmos esse episódio e esse capítulo? Lições práticas. A grande dificuldade de uma vida cristã é viver no mundo e em Cristo ao mesmo tempo. Seria fácil viver no mundo em total concordância com o mundo. E seria fácil viver no céu como um santo perfeito. Mas viver no mundo e em Cristo, aí é um paradoxo, um conflito. Isso só será possível com uma união vital com Ele, com seu Espírito Santo. E somente aí nele encontraremos paz e, por meio dele, a vitória. Então a certeza da vitória depende inteiramente de nossa união com Ele. Existe um grande perigo de se apropriar indevidamente dessa verdade. Eu venci o mundo. Isso pode se transformar em uma confiança ilusória. Ainda assim, é altamente intencional para animar a fé do mais fraco. O lado prático de sua substituição nos inspira a fazer um esforço honesto em nosso conflito espiritual com o mundo. E deixe seu lado meritório e gracioso nos proteger do desespero, mesmo em nossos fracassos, mesmo sob os pés do inimigo. Vamos nos agarrar a Cristo, olhar para Cristo, sempre se lembrando dessas possibilidades infinitas de vitória que Ele oferece por nós. E se nós falharmos, falharemos na fé nele e não na vitória sobre o mundo por meio de nós mesmos. Nós obtemos vitória nele, sobre o mundo, sobre o pecado e sobre nós mesmos, nosso coração enganoso, através dele. Então não nos deixemos enganar. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Beleza? Deixa aqui o meu abraço para você, mais um capítulo encerrado. A gente volta breve, mais breve mesmo, para a gente meditar no capítulo 17. Estamos quase no finzinho de João. E João vai até o capítulo 21, 17, 18, 19, 20, 21. Mais 5 capítulos ainda para a gente terminar. Deus nos ajuda. Nós vamos continuar. Quando nós acabarmos João, nós vamos voltar para o Antigo Testamento, fazer o livro de Êxodo, capítulo por capítulo, e depois a gente volta para os Evangelhos de novo. Tá comigo? Então fica firme comigo aí, espalha essa notícia para a gente agregar mais gente aqui a esse grupo de estudo que tá muito legal. Um abraço, fique com Deus, até breve. Tchau, tchau.